Olá, amados, bom dia, graça e paz. A palavra nos diz que melhor ir a uma casa onde tem luto, da onde o coração do povo está voltado para qual o seu fim, onde a palavra nos ensina que a vida é como um conto ligeiro, como uma erva que logo arrancada murcha, como uma neblina que logo se dissipa. Da qual o salmista diz: Senhor, me ensina a contar os dias de forma sábia, para ver o quanto sou pó. Do pó vim, do pó voltarei, quando o Espírito lhe é retirado. Da onde, enquanto aqueles que estão no banquete, numa festa, o seu coração está voltado para tudo quanto é imundícia, da onde se procede todas as saídas daquilo que não provém do nosso Criador, aonde se acumula todos os filhos da iniquidade, segundo as próprias semeaduras da carne que se semeia para a destruição, para a corrupção, porque não teme o nosso Criador. E quando não se teme o Criador, não tem a sabedoria do alto, do qual o temer é o seu princípio e o entendimento é desviar do mal. Quando se flui do coração toda a imundícia, não se alcança o entendimento que é desviar do mal. Acumula mais ainda os muitos pecados, do qual logo que seus pecados vão se acumulando e não vê logo o castigo, se acumula mais ainda. Mas quando chega a um tempo determinado para tudo, um propósito debaixo do sol, a Bíblia diz até mesmo os ímpios para o dia do juízo, onde muitos são as ciladas inevitáveis, da qual aqueles que alcançaram a sua misericórdia e benignidade anuncia constantemente que só é possível através daquele que é misericordioso, daquele que alcançou a própria misericórdia e benignidade do Pai, quando ele disse: Pai, por que me desamparastes, para que se cumprisse as Escrituras? E o Pai o justificou, assim mesmo quando ele disse: vós me abandonastes, mas eu não estou só. Assim como aquele que está em espírito e em verdade, jamais ele está só e desamparado. O Espírito é aquele que nos faz a presença, como Jesus está abraçando aqueles que têm a sua presença e os consola constantemente. Assim, quando também seguimos segundo a alegria do interior, embora entristecidos por aqueles que estão no mundo e sabemos do seu fim se não se arrependerem, mas no nosso interior flui a alegria, o vinho definitivo, da qual estamos sempre anunciando para aqueles que perecem, para que venham se arrepender de seus maus caminhos, porque o fim daqueles que perseveram assim são sempre dias de luto, dias de tristeza, onde aqueles que vivem segundo a alegria da qual o Consolador nos concede, seja qual for a adversidade, nós perseveramos sabendo que a nossa recompensa é no alto, onde há muitas moradas. Mas aqueles que perseveram numa alegria falsa, que não é o amor verdadeiro, que segundo os prazeres carnais, que são passageiros, ainda haverá momentos de choro onde o verme não se queima. Mas aqueles que perseveram segundo aquele que é do alto, contempla sempre o seu agir e sabe da nossa expectativa, que é onde ali só haverá riso, alegria. Ali é a morada celestial da qual ele preparou, aonde juntamente com os conservos, que um é o que planta e o outro é o que colhe, estaremos em júbilo, e assim perseveramos dia após dia anunciando a verdade, porque como ele sempre nos ensina, muito melhor ir numa casa onde há luto do que onde há banquete,
Muito melhor estar sempre com o coração voltado, sabendo que todo fim é que do pó viestes, por pó retornará, o espírito vai para o Hades, a morada dos espíritos afastados de Deus eternamente, e a alma aguarda o grande dia, aonde a palavra diz que todo joelho se dobrará diante dele, toda língua confessará que ele é o Senhor. Alguns ressuscitarão para a desonra e outros para a honra, porque numa casa há vasos de honra e de desonra. Assim nos diz o Senhor em mais um dia: perseverai aqueles que têm a compreensão e a sabedoria do alto, e orai por todos os santos, pelos pecadores, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem. Andai no espírito reto, inabalável, segundo aquele que tudo opera e executa, aquele que diz para que sempre usai da armadura do cristão para os dias maus, e depois de haveres feito tudo, ficais firmes, porque ninguém permita que roube a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim é aquele que reina com ele, assim ele nos ensina. Mas aquele que o nega, eu negarei diante dos anjos e diante do Pai. Assim nos diz o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.